Olá, meus amigos, bem-vindos. Nós estamos no canal Palavra Amiga Espírita e eu sou o Rogério. Vamos dar continuidade ao estudo que nós estamos fazendo do Evangelho segundo o Espiritismo, lembrando que nós estamos lá no capítulo 15, Fora da caridade não há salvação. O item de análise hoje é: fora da igreja não há salvação, fora da verdade não há salvação. É muito interessante essa afirmativa que nós nos deparamos, né? Fora da igreja não há salvação. Se nós pararmos para analisar de maneira friamente o significado dessa frase, nós vamos entender que ela segrega as pessoas, que ela limita um conjunto de pessoas que fazem parte da igreja e outro conjunto que não seguem essa igreja, que não integram essa igreja. Lembrando aqui que a igreja não é só sinônimo dos nossos irmãos católicos. Igreja aqui significa todos os segmentos religiosos que existem, que nós temos conhecimento, todos aqueles que nós podemos ter acesso. Mas olha só, vamos fazer então uma reflexão a respeito disso. Se eu entendo que fora daqueles que seguem uma determinada linha religiosa, não participando dessa linha, desse segmento religioso, não terá salvação, significa que o Pai é parcial, significa que o Pai privilegia somente aqueles que fazem parte de uma determinada seita, de uma determinada religião, ou somente aqueles que seguem alguma religião. Lembrando que existem muitas pessoas que não seguem religião nenhuma. E outra lembrança importante para nossa análise e reflexão é que as religiões são obras e instituições criadas pelo homem. Jesus não criou qualquer segmento religioso. Jesus não criou uma igreja. É lógico que se nós formos verificar lá a origem da palavra igreja, significa reunião de pessoas. Então, sempre que houver uma reunião de pessoas, haverá ali uma igreja. Muito interessante nós abrirmos nossa mente para esse tipo de entendimento. Então vamos retornar. Fazendo parte de um segmento religioso, então, eu sou privilegiado? Eu sou melhor do que aquele que não tem acesso ou que não deseja fazer parte desse segmento religioso? Que pai é esse? Será que ele vai atender os meus pedidos porque eu faço parte desse segmento, enquanto que aquele meu vizinho não faz parte, ele não terá os seus desejos, as suas vontades ou as suas dores aliviadas pela vontade de nosso Pai? Interessante, né? Então vamos compreender aqui que essa palavra, essa frase, ou melhor, essa frase, fora da igreja não há salvação, ela é totalmente desproposital, ela é totalmente fora da realidade que nós nos encontramos, porque coloca irmãos contra irmãos, pai contra filho, mãe contra filha, parente contra parente, amigos contra amigos, porque nem todos nós pensamos da mesma maneira. Pode ser que eu me sinta bem num determinado segmento religioso, enquanto que o meu filho não se sente bem naquele mesmo segmento religioso. Então, eu sou privilegiado pelo meu filho, em relação ao meu filho, porque ele não faz parte daquele segmento. Olha só que incoerência! Então vamos observar que esse entendimento e essa frase, ela divide, ela separa as pessoas, ela cria animosidade entre as pessoas. E nós não observamos isso? Não existem muitas pessoas que se sentem privilegiadas por fazerem parte de uma determinada religião, achando que a sua é a melhor, que o seu caminho é correto, mais correto do que a outra religião, então os outros estão errados
enquanto aqueles que estão aqui junto de mim estão certos? Nossa, olha só que confusão que nós fazemos, totalmente afastados dos ensinamentos de Jesus, que nos ensinou que o primeiro mandamento é amor, é amar a Deus, amar ao próximo como a si mesmo. Então, se eu estou achando que eu sou melhor do que o outro porque eu estou no caminho correto, eu não estou amando o outro. Eu estou me separando, me distanciando dele. Então, observamos também através dessa reflexão que nenhum segmento religioso deve-se considerar melhor do que o outro, porque cada um apresenta aquilo que entende ser o melhor. E cada fiel, cada pessoa que segue um determinado segmento religioso, ele se encontra naquele ambiente. E se ele se encontra naquele ambiente e os ensinamentos que ele acolhe e recolhe ali servem para a sua melhora íntima, para a sua reforma pessoal, para a melhora da sua conduta moral, é excelente. Então aquela religião é ótima, porque está causando a transformação para o bem daquela criatura, está fazendo com que ela se aproxime do Pai, seguindo por aquele caminho. Então nós temos que ampliar a nossa maneira de enxergar as coisas. Todos os caminhos nos levam a Deus, ou devem nos levar a Deus. Então aí está a responsabilidade da liderança religiosa de todos esses segmentos, que devem se esforçar para ensinar e melhorar e mostrar o caminho para que a pessoa melhore a sua conduta, eleve a sua fé, a sua religiosidade, transforme o seu comportamento moral, amplie as suas virtudes, seguindo na direção do Criador. Esse é o objetivo. Todas as religiões devem caminhar para aí, e uma respeitando a outra, não achando que é melhor do que a outra, porque todas têm o mesmo objetivo. Então, a frase "fora da igreja não há salvação" nos remete a um comportamento de cisão, separação, distanciamento entre pessoas que se amam, mas que pensam diferentes. Então, nós precisamos respeitar a individualidade da criatura, respeitar a opção religiosa que ela tem, e que todas, se estiverem com o devido sentimento de se melhorarem, de se aproximarem dos ensinamentos evangélicos cristãos, todos estarão no caminho correto e apropriado para cada criatura no atual estado evolutivo que ela se encontra. Outra situação aqui, outra frase que Kardec coloca para nossa reflexão é a seguinte: então fora da igreja não há salvação. Eu compreendo que ela é separadora, que ela é limitadora e que coloca irmãos um contra os outros. Então, a outra frase: fora da verdade não há salvação. Também é um outro equívoco, é uma armadilha, porque quem é o conhecedor da plena verdade? Quem garante que a verdade que eu tenho hoje, quando eu sou muito radical nesse sentido, acreditando que a minha verdade é mais verdadeira do que a verdade do meu irmão, que segue um outro segmento, uma outra ideologia, um outro ramo religioso, quem garante que a minha verdade é mais verdadeira do que a verdade dele? É outro entendimento também que nos remete a um equívoco, é uma armadilha pensar assim. Então nós temos que ter a humildade ensinada pelo nosso Mestre Jesus e compreender que aquilo que eu acredito como verdade hoje, que me faz bem e que me coloca no caminho ascensional, na direção de nosso Mestre Jesus e de Deus, que essa verdade é aquela verdade que eu tenho capacidade de entender. Isso não significa que é a totalidade da verdade.
Porque Moisés nos trouxe uma verdade, os 10 mandamentos. Jesus veio ao seu tempo aqui, encarnado, e complementou aquelas primeiras verdades, ampliando o nosso modo de entender, para que nós colocássemos também ali o amor acima de tudo, o sentimento de amor que respeita, que compreende, que entende, que perdoa e que aceita o outro como ele é. Então Jesus ampliou o que era uma verdade lá atrás, ampliou essa verdade. E depois vem o Espiritismo, que nos revela a respeito da vida espiritual. Ampliou um pouquinho mais as verdades que Jesus, ao seu tempo, não pôde falar completamente, porque a gente não entenderia. Mas aí vem o Espiritismo, a sociedade já um pouquinho mais adiantada, com mais capacidade para compreender ensinamentos mais profundos, e nos revela a vida espiritual. Como que é no plano espiritual? Um absurdo de clareza e de explicações para que a gente compreenda a respeito da nossa realidade de espíritos imortais, da continuidade da vida e assim por diante. Outra verdade que complementou as anteriores. Ora, nós observamos assim que a aquisição da verdade é algo progressivo, que ela não se fecha absolutamente. Nós, conforme vamos melhorando a nossa capacidade individual e coletiva na sociedade que nós estamos, a verdade vai se ampliando, nós vamos atingindo cada vez mais o conhecimento, ampliando essa verdade. Então, meus amigos, meus irmãos, não vamos imaginar que a nossa verdade é mais verdadeira do que a do outro, de maneira alguma, mas que ela é apropriada para a gente, mas com a humildade de saber que amanhã ela vai se ampliar. Os nossos conhecimentos que hoje adquirimos, amanhã nós teremos compreensão e capacidade de entender de uma maneira mais profunda, então ela vai se ampliar. As ideias podem serem modificadas, mas a essência não se modifica. A nossa essência espiritual, a nossa natureza espiritual não se modifica. A lei máxima ensinada pelo nosso Pai, exemplificada por Jesus, que é a lei de amor, justiça e caridade, não se modifica. Vai se ampliar cada vez mais a maneira de compreendermos essa lei, de como aplicarmos a lei em nossa vida. Meus amigos, quanto ensinamento, quanta possibilidade de enriquecimento e de reflexão em relação às verdades que nós estamos seguindo, que nós estamos afirmando em nós mesmos. Será que essa verdade não é equivocada? Analise, reflita sobre os seus valores, sobre as suas ideias, sempre buscando ter os ensinamentos de Jesus como aquele ponto a ser seguido e observado. Ali a gente não erra. Meus irmãos, então fiquem na paz de nosso Mestre Jesus e que possamos sempre manter o nosso foco para que podemos olhar para o nosso próximo com amor, mesmo que tenha ideias diferentes da nossa, e que todos nós estamos no caminho. Até o próximo encontro. Forte abraço.